Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Trabalho em Produção. No vídeo de hoje vamos falar sobre a entrevista com o reclamante e como fazer seu contrato de honorários. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês muitas informações que vão te ajudar na hora de entrevistar o seu cliente para que você possa fazer aquela inicial perfeita. E para ficar por dentro de todas essas informações, assista esse vídeo até o final. Se você se interessa por esse assunto, já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma das novidades que vão surgir por aqui. Na maioria das vezes, sua entrevista com seu cliente começa assim: doutora, eu trabalhei em uma empresa... E aí começa a história. O advogado deve ter perspicácia para poder extrair do cliente todas as informações mais importantes, pois por vezes o cliente está chateado porque foi dispensado ou ainda porque sofreu com algum tipo de assédio e com razão, ele só vai se lembrar de alguns fatos e nem sempre são os fatos mais importantes para a sua ação trabalhista. Lembre-se, a entrevista é um ato indelegável. Você deve fazer os questionamentos, pois só você vai saber quais são as probabilidades de ter sucesso naquela ação. Além do que, devemos pensar nas provas que devem acompanhar os fatos que o cliente vem informar. O primeiro passo para uma entrevista bem-sucedida é deixar o cliente à vontade. Ofereça um café, uma água e aí comece a perguntar desde o início do contrato de trabalho. Direcione as perguntas para que você possa ter uma noção de como tudo aconteceu desde o início, principalmente se o cliente vier pleitear uma indenização por danos morais. A entrevista do cliente talvez seja um dos atos mais importantes. Essa entrevista deve ser assinada pelo seu cliente para dar validade a todos os fatos a que ele trouxe, para que no futuro esse cliente não venha dizer que ele não falou nada daquilo ou que ele disse coisas que você não colocou no pedido dele. Outra observação importante: na entrevista você deve perguntar ao seu cliente como ele chegou até você, para você saber como anda o seu marketing por aí, porque hoje sabemos que advogado também é um empreendedor, e se você não cuidar do seu marketing nessa nova era, você vai perder mercado e vai perder clientes. Agora citamos alguns exemplos do que pode acontecer numa entrevista, do caso que o cliente pode vir te trazer. Por exemplo, um cliente que sofreu um acidente em uma máquina. Você deve, na hora da entrevista, saber mais sobre essa máquina, como é que funciona, como é feita a manutenção, entre outras questões que o cliente pode te trazer, para que seu pedido fique bem fundamentado. Por vezes, nem o cliente sabe essas informações todas sobre a máquina, nem sobre os equipamentos com que ele utilizava. Então, o advogado, por certo, deve se socorrer das buscas na internet. Vai lá procurar na internet, dá uma olhada na máquina, mostra para ele, vê se é aquilo mesmo, se é aquela máquina, se a manutenção era daquela forma. E aí você fica por dentro do assunto. Dessa forma, a chance de errar é muito pequena e dificulta a vida do advogado da outra parte, também no momento dele fazer a defesa, porque os seus argumentos estão todos ali fechadinhos, entrelaçados, conduzindo a uma conclusão lógica e fica difícil encontrar uma brecha na petição inicial. Ainda com relação à entrevista em questão, o legal é colocar um tópico para que o cliente venha autorizar que se divulgue o nome dele nas suas redes sociais, para divulgar jurisprudências, por exemplo. Perguntar já na entrevista se o cliente tem testemunhas, quais são, ver se são amigos no Facebook. Se possível, já pede para ele ligar para a testemunha e saber se ela realmente vai poder comparecer em audiência e auxiliar na ação. Ressalto ainda que essa entrevista pode ser filmada para que posteriormente você possa assistir, caso exista alguma dúvida sobre o que o cliente falou, para colocar no pedido da inicial. Agora, nessa época de pandemia, onde devemos manter um mínimo de contato social, podemos fazer essas entrevistas online, o que ainda fica mais fácil. Ali, através do Skype ou do próprio WhatsApp, você tem a opção de deixar gravado tudo o que o cliente falou, ou escrito nas conversas ou gravado mesmo, no vídeo. Por e-mail você manda a sua procuração, seu contrato de honorários e está feita a sua entrevista nos modos online, claro que tomando todos os cuidados que já falamos anteriormente. E depois da entrevista, vem o contrato de honorários que o cliente vai assinar. E para o contrato de honorários, como vai ser feito? O que vamos colocar? Deve ser colocado nesse contrato, por óbvio, os seus honorários. No caso de uma ação trabalhista, são 30% do valor da ação. Você ainda pode acrescer os honorários para o caso do levantamento de FGTS ter sido efetuado através da ação trabalhista, assim como no caso do seguro-desemprego. Deve-se colocar no contrato também uma cláusula no sentido de que, se você for destituído, o cliente deve pagar um percentual para você dos valores que haviam combinado anteriormente. Além disso, existem questões como, por exemplo, se você pede uma indenização frente a um acidente de trabalho e o juiz determina o pensionamento, determinando que se coloque o cliente na folha de pagamento. Como é que você pode cobrar seus honorários nesse caso?
Isso tudo deve ser informado no contrato de honorários. Para essa questão específica, informamos que entendimento que vem se firmando é no sentido de que você deve cobrar os honorários das parcelas vencidas, mais 1 ano das parcelas vincendas. Outra questão importante, que trouxe aí uma alteração para os nossos contratos de honorários, é a questão dos honorários de sucumbência e a eventual condenação do reclamante no pagamento deles. Caso perca a ação, ou perca mais do que ganhou. E aí, como ficam nossos honorários? Para isso, devemos sim inserir no contrato uma cláusula informando que nada vai ser cobrado do cliente se não houver nenhum resultado da ação, como já é feito normalmente nas ações trabalhistas. Contudo, você deve inserir uma cláusula que venha isentar você, advogado, do pagamento de eventuais honorários de sucumbência, pois o cliente, ao saber que vai ter que pagar algum valor em razão de ter perdido a ação, pode querer responsabilizá-lo, e seu contrato já trata disso. Aliás, como já dissemos, por isso é muito importante a entrevista ser assinada pelo cliente, para que você possa comprovar depois que tudo que você pediu foi exatamente o que ele disse. Pode ser incluído ainda a desobrigação de dar informações ao cliente por WhatsApp em finais de semana, à noite, coisas do tipo. Há casos em que podemos dar essas informações, ou ainda aquele contato com o cliente que é muito importante. Esse devemos fazer à noite ou os finais de semana, porque a vida do advogado é essa. É ou não é? E aí, vocês conseguem ver como é importante essa entrevista? Portanto, não deixem de aplicar todas essas dicas aqui no momento de entrevistar seu cliente. Isso vai ajudar muito, tanto na hora de fazer a sua inicial, como para o próprio cliente sentir segurança ali no que você está falando para ele. E por hoje ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com outras pessoas que possam vir a aproveitar esse tipo de conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.